Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar binômio de Newton, né? Nossa aula de parte 1, já que ainda teremos a parte 2 vinculada a este assunto. Então, vamos à aula. Agora falaremos sobre binômio de Newton. O que é o binômio de Newton, né? No ensino fundamental e também no ensino médio, né, algumas ocorrências, a gente já vinha desenvolvendo alguns binômios, e dentre os quais, né, os binômios que a gente sabe que é aquele quadrado perfeito, o trinômio quadrado perfeito é um dos binômios que a gente desenvolve, que é justamente o binômio de expoente 2, ele está aqui. A gente trabalha bastante com esse tipo de binômio. E sem a gente saber, né, lá no ensino fundamental, a gente já tinha desenvolvido pelo menos um dos binômios de Newton, né? Então, uma aplicação de cálculo combinatório é o desenvolvimento da potência enésima do binômio x mais a elevado a n, né? E este binômio a gente chama de binômio de Newton. Então, eu coloquei alguns desenvolvimentos aqui em que a gente varia o n de 0 a 4, né, sendo o n o expoente do binômio. Então, perceba o seguinte: quando n é igual a 0, a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é 1. Quando n é 1, então vai dar o próprio termo aqui, que está elevado, no caso, x mais a. Quando n é 2, a gente tem aquele trinômio quadrado perfeito, né, que a gente costuma desenvolver, né, o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Quando o n é 3, a gente tem o cubo de uma soma, né? Que também temos uma fórmula, mas ela não é muito usual. Só em algumas situações, quando está resolvendo fatoração, né? Quando aparece essa situação em fatoração, a gente tem esse desenvolvimento, né? Que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado segundo, mais 3 vezes o quadrado segundo vezes o primeiro, mais o cubo do segundo. E n igual a 4, que claro, fica um pouco maior, e a partir daqui a gente não tem, né, uma fórmula. Na verdade a gente tem, que é justamente o que vocês estão vendo aqui, só que para a gente fazer uma relação, para que se criar uma fórmula seja trabalhado, fica um pouco complicado. Além de o expoente 4 não surgir muito, né, quando a gente está aprendendo lá polinômios, lá no ensino fundamental. Enfim, aqui a gente vai escrever de uma maneira geral para escrever estes binômios, seja lá qual for o expoente, ok? E a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que os coeficientes desses números que estão aqui é justamente o triângulo de Pascal. Então, observe novamente, aqui você tem 1, aqui não aparece 1, então todos os coeficientes do primeiro termo de cada binômio, né, cada desenvolvimento do binômio é 1. Aqui é 1, 1, 1, 1. Então você já começa a notar aquele padrão do triângulo de Pascal, né? Os primeiros termos são 1 e os últimos termos de cada binômio têm coeficientes também iguais a 1. E olha agora os coeficientes dos termos do meio, né? 2, 3, 3, 4, 6, 4. É justamente o triângulo de Pascal, né? Se a gente resolver montar aqui, a gente vai perceber que é justamente os termos do triângulo de Pascal. Então a gente tem até o 4, né? Quando n é 4. Então tá aí. Então, visto isso, é possível que a gente escrever de uma maneira que a gente utilize o número binomial para representar, porque o triângulo de Pascal, né, a gente viu na aula anterior que todos esses números aqui são representados pelos números binomiais. Então, nada que mais justo a gente também representar por números binomiais aqui. Então, por isso, a gente vai poder escrever, né, a expansão de um binômio, seja lá qual for o expoente, de acordo com a regra que a gente tem aqui embaixo, ó. Sendo n um número natural qualquer, temos a seguinte igualdade, chamada fórmula do binômio de Newton. Então, a gente tem o binômio de Newton, um binômio, né, x mais a elevado a n, aqui é um binômio genérico, né, onde x e a representam aí números para a gente, e a gente pode escrever a expansão deles sendo a soma disso aqui, ó, de cada termo, onde cada termo aqui, ó, os coeficientes representam o número binomial.
de 0 até n. E isso aqui obedece justamente à posição lá da linha do triângulo de Pascal. Então, a gente vai desenvolvendo cada uma das coisinhas aqui que aparecem. Ou a gente pode escrever dessa forma, ou escrever na notação de somatório também, né? Que aqui já é uma forma mais geral, usando a notação de somatório, né? As somas de todos os termos escritos dessa forma, em que P começa em 0, né? Seria justamente o denominador, e vai até N, que seria o último número, né? do binômio, né? Do binomial, que vai fazer parte do coeficiente. E enquanto que os números aqui, né, as potências de A e X, que são os termos que ficam aqui dentro, eles vão variando o expoente. E para isso a gente cria uma regra que facilita a construção e o desenvolvimento de cada binômio. Primeiro, o desenvolvimento de x mais a elevado a n possui n menos 1 termos. N menos 1 não, desculpe, n mais 1 termos. Ou seja, se eu tiver x mais 1 elevado a 3, então, como aqui é 3, eu sei que o meu desenvolvimento vai ter 4 termos, segundo a regra, né? É sempre mais 1 a quantidade de termos. Segundo ponto, os expoentes de x decrescem de n até 0. Então, realmente, né, começa por n, depois n menos 1, n menos 2, até o último, né, chegar a n menos n, que é 0, por isso que ele não aparece aqui, mas a gente poderia colocar quando sendo x elevado a 0. Então, seria isso aqui, né? Os termos em x eles vão decrescendo até chegar a 0, enquanto que os expoentes de A, que é o outro termo, eles crescem de 0 até n. Então, nos dois termos aqui, eles vão ficar variando, né? Um vai crescer e o outro vai decrescer. Então, se eu souber deste fato, fica mais simples também de escrever essa parte aqui, que não é a parte do coeficiente, certo? Essa parte que eu estou destacando em vermelho. O quarto ponto é o expoente A, agora preste atenção, é igual ao denominador do expoente, não, né? A potência A, eu escrevi errado aqui. É o expoente, potência, expoente, vou colocar um D aqui, fica melhor. O expoente de A, pronto, agora ficou perfeito. O expoente de A é igual ao denominador do coeficiente binomial. Olha outra dica importante. Esse termo que aparece aqui, que é o termo que não está associado à variável x, ele vai aumentando de acordo com o denominador. Aqui a elevado a 1 não aparece, aqui não precisa colocar 1. A elevado a 2, a elevado a n menos 1, que é justamente o termo que está aqui, e a elevado a n, que é o termo também que está aqui, né? O número que apresenta aqui no binomial. E o expoente de x é igual à diferença entre o número e o denominador. Diferença entre o numerador, escrevi aqui errado aqui, e o denominador de tal coeficiente. Então perceba aqui, ó, como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, x elevado a n menos 2, que é o terceiro termo do binômio. Perceba que n menos 2 é justamente a subtração dos valores que aparecem aqui no binomial. Então outra coisa que vai facilitar para a gente escrever é a expansão de um binômio de Newton. Ok? Agora, quando a gente tiver no desenvolvimento de um binômio em que é uma subtração entre os termos, a única coisa que vai mudar em relação ao outro é o sinal. O sinal ele vai se alternar. Primeiro termo é positivo, segundo termo é negativo, terceiro termo é positivo, e assim segue até o último termo, que a gente escreve como sendo esta potência aqui, ó, de menos 1 elevado a n, né? Porque essa potência vai definir se o termo vai ser positivo ou negativo, né? Se o último termo vai ser positivo ou negativo, a depender do número n. Se n for par, positivo, se n for ímpar, negativo. Mas essa parte aqui que alterna não vai mudar, certo? Primeiro termo é sempre positivo, segundo termo é sempre negativo, terceiro termo positivo. Ou seja, os termos de ordem ímpar são positivos e os termos de ordem pares são negativos. Então, se você tiver consciência disso, então não vai mudar muita coisa. É só prestar atenção quando aqui vier negativo. Ok? Então, veja bem. Primeiro exemplo. Efetue o desenvolvimento de x mais 2 elevado à quinta. Então, olha só como é que eu vou desenvolver isso aqui. Vou aplicar a mesma coisa. Eu tenho x mais 2 elevado à quinta. Segunda regra, como n é 5, eu vou escrever assim, ó. Binomial 5, 0, a gente começa por 0. Aqui, x elevado a 5 e o outro termo, né, que faria o papel de A, né,
Vou descer aqui para a gente prestar um pouco mais de atenção. Pronto. Esse outro termo aqui seria o papel de A, ele é 2. Então eu coloco aqui, ó, 2 elevado a 0. Então perceba que 1 vai decrescer, que é o x elevado a quinta, ele vai decrescer até 0. E o 2, o expoente dele vai aumentar até chegar a 5. Em cada termo que a gente for passando. Então se eu fizer dessa forma, então não terá erro. Mas, próximo binômio aqui é o 5, 1. Agora aqui a gente faz o que? A gente vai escrever x à quarta, decresce em x, e no 2 que faz o papel de A a gente aumenta, 2 elevado a 1. Mais, próximo termo é 5, 2, aqui x à terceira, vezes 2 ao quadrado. E perceba que o termo aqui, ó, que é o 2, o expoente dele obedece ao denominador. Então, qualquer coisa, se você se perder, é só prestar atenção aqui. E o expoente de x, que é 3, é a diferença de quem está aqui. Ó, 5 menos 2, 3. Então, caso se perca no desenvolvimento, é só conferir isso. Mais o próximo, 5, 3. Então, x agora vai para 2, o expoente. E o expoente do 2 vai para 3. Mais 5, 4. O expoente de x vai para 1 vezes o expoente de 2, que vai para 4. Mais, vou escrever aqui embaixo, mais o último, que é o 5, 5. O expoente de x vai para 0, enquanto que o expoente de 2 vai para 5. Pronto, basta agora a gente desenvolver essas contas. Outra dica, vai demorar muito se eu resolver cada um dos binomiais. Então, o que é que eu faço? Eu posso utilizar o triângulo de Pascal só para conferir os coeficientes, né? Quando é que vai dar os números aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou escrever o triângulo de Pascal para facilitar as contas. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, vou fazer pequenininho só para ver quais são os coeficientes quando o n, né, assumir valor 5. Então, ó, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Eu estou no terceiro. Já vimos que a ordem aqui do n é justamente o segundo termo de cada linha. 1, 4, 6, 4, 1. Para quem está tendo dúvida de como eu estou formando, eu só estou somando, certo? 1 mais 3, 4, 1 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, assim vai mais rápido. E eu vou chegar onde eu quero agora. Ó. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, ó, os números que aparecem aqui serão justamente os coeficientes, né, os resultados desses binomiais. Então, o primeiro é 1, né? Vou colocar aqui 1 vezes x à quinta, vezes 2 elevado a 0 é 1. Eu vou escrever assim, né? Mais o próximo é 5, né? Esse segundo dá 5. Então, 5 vezes x à quarta, vezes 2, né? 2 à primeira é 2. Mais o terceiro é 10. Eu fico com 10. 10 vezes x à terceira, vezes 2 ao quadrado, que é 4. Mais o quarto número aqui da nossa sequência, que é o 10 de novo. Então, 10 vezes x ao quadrado, vezes 2 à terceira, que é 8. Mais o penúltimo, que é o binomial 5, né? De 5 termos variando de 4 em 4, é 5. Então, 5 vezes x à primeira, vezes 2 à quarta, que é 16. Mais o último termo, que é 1. 1 vezes x elevado a 0, que é 1, né? X elevado a 0 é 1. E 2 à quinta é 32. Pronto. Para finalizar, né, vou repetir aqui o termo. X mais 2 elevado à quinta. E vou reduzir apenas e já vai estar escrita a expansão, né, o desenvolvimento deste binômio. Então, aqui, 1 vezes x à quinta vezes 1 é x à quinta. Mais o segundo. 5 vezes 2 dá 10, então 10x à quarta. Mais o terceiro, que é 10 vezes 4, que me dá 40, 40x à terceira. Mais esse outro, 10 vezes 8 é 80, x ao quadrado. Mais 5 vezes 6, desculpe, 5 vezes 16, né, que também é 80, 80x a primeira, a gente não coloca a primeira, mais 32. Então, desenvolvido o binômio, aqui não se reduz mais nada, ok? Então, este é o nosso primeiro exemplo, que se trata aí do desenvolvimento de um binômio de Newton.
Vamos fazer o desenvolvimento agora desta outra, né? 2y mais 3, ok? Então, da mesma maneira, isso é elevado à quarta. Então, a gente vai precisar apenas do triângulo de Pascal lá na linha n igual a 4. Então, vejamos o seguinte, ó. 2y mais 3 é elevado à quarta. Então, vai ficar assim, ó. Binomial, primeiro, 4, 0. Primeiro termo, que é 2y. Isso aqui ficará elevado a 4 vezes 3 elevado a 0 mais o segundo, que é 4, 1. Ficaremos com 2y elevado à terceira, decresce, né? 4 menos 1, 3. E no de base 3 a gente aumenta, é para 1. Mais, aqui, 4, 2 vezes 2y elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado, mais 4, 3 vezes 2y elevado a 1, né? 4, 3, 2, 1. E o 3 aqui, a base 3, vai para o expoente 3. Mais o último termo, que é 4, 4. Que ficamos com 2y elevado a 0 vezes 3 elevado à quarta. Pronto. Agora a gente desenvolve o resto, né? Vou repetir o primeiro termo aqui. 2y mais 3 à quarta é igual. Bom, todos esses binomiais obedecem lá ao triângulo de Pascal. Eu vou colocar aqui de novo, né? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. E agora de linha n igual a 4, 1, 4, 6, 4, 1. Então, os resultados vão ser esses de cada binômio. Então, eu tenho aqui, ó, uma vezes, 2y elevado a quarta, né? 2 à quarta, 16. Então, fico com 16, y à quarta, vezes 3 elevado a 0 é 1. Próximo, mais, segundo é 4, que 4 vezes 2y elevado à terceira. 2 à terceira é 8, y à terceira continua sendo y à terceira, vezes 3 vezes 1, 3 elevado a 1, desculpe, que é 3. Mais o terceiro termo aqui, 6, é o seu resultado disso aqui. 6 que multiplica 2y ao quadrado, né, que é 4y ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Mais o penúltimo, que é 4 de novo, vezes 2y à primeira, é o próprio 2y, vezes 3 elevado à terceira, que é 27. E por último, esse último aqui, que é 1, vezes 2y elevado a 0, também é 1. E 3 elevado à quarta é 81. Pronto, agora a gente vai só organizar o desenvolvimento. A gente terá aqui 16y à quarta, mais, aqui a gente precisa multiplicar, né? 4 vezes 8, 32, e 32 vezes 3 é 96. 96y à terceira, mais o próximo, 6 vezes 4, que é 24, e 24 vezes 9, né? 4 vezes 9 é 36, vai sobe 3. 9 vezes 2, 18, com 3, 21, 216y ao quadrado. Mais 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 27, né? 8 vezes 7 é 56, sobe 5. 8 vezes 2, 16, com 5, 21 também. 216y. O próximo a gente terá o último, né? Mais 1 vezes 1 vezes 81 dá 81. E está aqui o desenvolvimento do binômio. Então, mais uma vez, fiz o desenvolvimento de um binômio aí com a ajuda, claro, do triângulo de Pascal. Vamos desenvolver essas duas agora. Esta elevado à quarta de novo. Vou logo colocar o triângulo de Pascal aqui para facilitar a gente. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Então, a gente vai precisar desta linha aqui. Então, posso já fazer de modo direto, né, se eu preferir. Ao invés de escrever os binomiais, eu já coloco os resultados aqui, né, que já são os resultados dos coeficientes. Ok? Então, vou ser um pouco mais direto e já colocar o resultado dos coeficientes ao invés de escrever o binomial.
Então, o primeiro é 1, coeficiente 1 vezes raiz de 3 faz papel de x, né? Então, vai ficar com raiz de 3 elevado à quarta, enquanto que o raiz de 5 vai ficar elevado a 0. Próximo, mais o segundo coeficiente, que é 4. 4 que multiplica agora o raiz de 3. Raiz de 3 ficará elevado à terceira, vezes o raiz de 5, que ficará elevado à primeira. Mais, terceiro termo é 6. 6 vezes o raiz de 3, que ficará elevado ao quadrado, vezes o raiz de 5, que ficará elevado ao quadrado. Mais, a gente vai para o quarto, que é 4, colocar aqui embaixo. 4 vezes o raiz de 3, que agora vai ficar elevado à primeira, e o raiz de 5, que vai ficar elevado à terceira. E por último, o último termo, que é 1 de novo, de coeficiente, vezes raiz de 3, que fica elevado a 0, e o raiz de 5, que vai ficar elevado à quarta. Pronto. Basta a gente agora desenvolver, certo? Ajeitar o que der para ajeitar. Então, isso aqui, ó, 3 elevado à quarta é 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. Então, esse raiz de 3 à quarta é 9. Eu coloco 9 aqui, ó. E o raiz de 5 elevado a 0 é 0, né? Vou colocar 1 na frente para não complicar os nossos cálculos, né? Raiz de 5 elevado a 0 é 1. Acho que eu falei 0. Enfim, é 1. Deixa eu focar. Próximo termo, mais 4, que multiplica. Agora, ó, esse raiz de 3 à terceira, eu vou fazer aqui em cima, ó. Porque quando está o expoente 3, né, a gente pode quebrar fazendo raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 à primeira. Como aqui é par, a gente sabe que pode cancelar aqui e ficar 3, né? De modo geral, terei 3 raiz de 3. Então, esse aqui, ó, raiz de 3 à terceira é 3 raiz de 3, vezes raiz de 5 à primeira é o próprio raiz de 5, mais, terceiro termo, 6 que multiplica. Aí vocês sabem que aqui vai cancelar, né? Raiz de 3 com o quadrado, e aqui também, ficando 6 vezes 3 vezes 5. Mais o próximo termo aqui, ó, que é 4, que multiplica a raiz de 3, que está elevado à primeira, vai dar ali mesmo, vezes raiz de 5 ao cubo, é igual a esta, né? Vai se tornar, então, 5 raiz de 5. Mais o último agora, que é 1, que multiplica raiz de 3 elevado a 0 é 1, que multiplica o raiz de 5 elevado à quarta, né? 5 elevado à quarta é 625, raiz quadrada de 625 é 25. E aqui a gente vai começar a destrinchar as coisas. Veja bem, primeiro termo dá 9, mais segundo termo dá 12, raiz de 3 vezes 5, 15, né? Posso multiplicar as raízes. Mais 6 vezes 5 é 30, vezes 3, 90. Então, 6 vezes 3 vezes 5 é 90. Mais 4 vezes 5 nos dá 20, raiz de 3 vezes 5 é 15. Mais 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 25, 25. Basta agora a gente organizar, já vou finalizar. Raiz de 3 mais raiz de 5 à quarta é igual a... Os termos que não tem raiz eu posso somar, então 9 mais 25 nos dá 34, e 34 mais 90 nos dá 124. Mas os termos que tem raiz também eu posso somar. 12 mais 20 é 32, ficando com 32 raiz de 15. E está aqui o nosso binômio desenvolvido, né, quando apareceu raiz. Então, nada de complicado quanto ao cálculo de raiz, já que vocês têm a obrigação de já ter aprendido isto. E a gente vai desenvolver essa letra B, né, que já é mais curtinha. É um binômio de n igual a 3. Então fica mais simples para a gente, né? 1, 2, 1, 3, 3, 1. Então a gente vai usar isso aqui, ó. Os coeficientes são 1, 3, 3, 1. Primeiro é 1,
que multiplica 2x, que vai estar elevado à terceira, vezes o outro, que é 1 sobre y, e vai estar elevado a zero. Mais o segundo termo, que é 3, coeficiente, 3 vezes o 2x, que agora vai estar elevado a 2, né? A gente começa a decrescer, vezes o 1 sobre y, que vai aumentar o expoente, vai para 1. Mais o terceiro termo aqui, o terceiro coeficiente também é 3, 3 vezes o 2x elevado à primeira, vezes o 1 sobre y elevado ao quadrado. E o último termo, colocar aqui embaixo, mais. A gente vai ter que o último termo, o coeficiente é 1, 1 vezes 2 elevado a x, desculpe, 2x elevado a zero, vezes 1 sobre y elevado à terceira. Agora a gente desenvolve, né? Aqui a gente vai ficar com 1 vezes 2x à terceira é 8x ao cubo, vezes 1 sobre y elevado a zero é o próprio 1, mais 3 vezes 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, vezes isso aqui, que é ele próprio, né? Mais aqui 3 vezes 2x, vezes aqui vai te dar 1 sobre y ao quadrado, né? O quadrado se distribui, e 1 elevado ao quadrado é 1, y elevado ao quadrado é y ao quadrado. Mais o último agora, que é 1 vezes esse agora, que vai dar 1, vezes esse outro, que a gente vai ficar com 1 sobre y à terceira. E a gente finaliza aqui, ó. Vou trazer agora o resultado. 2x mais 1 sobre y elevado à terceira vai ser igual a, reduzindo, primeiro, 8x ao cubo, mais o segundo, 3 vezes 4, 12. 12 quem? X ao quadrado sobre y, mais o terceiro, 6. 6 quem? 6x sobre y ao quadrado. E o último, 1 sobre y à terceira. Então, desenvolvido aqui, né, com fração. E você percebe aí que não tem nada de complicado se aparecer a fração. Faz do mesmo jeito. Então, tá aí esses desenvolvimentos de binômios. Mas existe uma coisinha que é necessário falar, que é sobre a soma dos coeficientes de qualquer binômio que for dado a você, né? Qualquer binômio de Newton. Então, a gente vai falar sobre ele agora. Então, veja bem. Para a gente somar os coeficientes de um binômio dado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para se obter a soma dos coeficientes de um binômio de Newton, basta elevar a soma dos coeficientes dos termos ao expoente dado. Olha só, basta elevar a soma dos coeficientes dos termos ao expoente dado, certo? Isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Seja o binômio na forma hx mais ky. E perceba que os coeficientes dos termos são o do xh e o do yk. Então a soma vai ser dada pelo os coeficientes, né? H e K elevado ao próprio expoente n, né? Então H mais K elevado a n. Então basta a gente olhar direitinho esses expoentes aqui e fazer a soma. Então não tem nada de complicado a respeito da soma dos coeficientes quando lhe for pedido numa questão. Então veja bem, nesse exercício a gente tem o seguinte, ó, determina a soma dos coeficientes dos números. Determina a soma dos coeficientes numéricos de... Temos x mais 3 elevado à oitava. Então, perceba o seguinte, ó, eu vou tirar essa igualdade. A soma dos coeficientes será... Do coeficiente de x é 1. E aqui é o próprio 3, que é uma constante. 1 mais 3 elevado à oitava. Logo, a gente terá 4 elevado à oitava. E 4 elevado à oitava é um número alto. Ele é o mesmo que 2 elevado a 16. Isso já dá um número bem alto para a gente calcular aqui. Então, eu vou deixar na forma de potência mesmo. 4 à oitava. Letra B. Tenho 2y mais 4 à quarta. Então, a soma dos coeficientes será 2 mais o 4 aqui, né? Elevado à quarta. 2 mais 4 é 6. 6 elevado à quarta. Isso aqui acho que daria para a gente calcular, né? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216.
E 216 vezes 6 será 6, 3, 9, 12. Isso será 1296. Ok? E por último, a letra C, a gente tem aqui que os coeficientes são: o primeiro é do 3, né? Eita, esqueci de escrever. Soma dos coeficientes. Aí o do primeiro é 3 e do segundo é menos 2. Elevado à terceira. 3 vezes 2 é 1. 1 à terceira é 1. Então, está aí determinado de forma bem simples, né? A soma dos coeficientes de um binômio. Então, a gente não vai precisar desenvolver o binômio para poder somar, né? Essa regra já facilita bastante para a gente. E, para finalizar a aula, esse exemplo 5 aqui. A soma dos coeficientes de desenvolvimento de 4x mais y elevado a m é 25. Qual é o valor de m? Então, a gente quer saber o expoente, de modo que, quando a gente desenvolver isso aqui, a soma dos coeficientes dê 25. Né? Então, a gente aplica a regra, né? A soma dos coeficientes é dada por 4 mais 1, né? Elevado a m. Aqui é 4, aqui é 1. Então, 4 mais 1. Só que a soma dos coeficientes já é dada, é 25, né? Igual a 5 elevado a m. O que fica fácil, né? 25 é 5 ao quadrado, 5 elevado a m, e, portanto, aqui o m será igual a 2. Então, aqui está o cálculo de um tipo de questão como esse. Só aplicar a regra. Ok? Então, esta foi a nossa aula sobre o binômio de Newton, né? Na verdade, é a primeira parte, porque ainda falta a gente falar sobre o termo de um binômio de Newton, né? Como a gente pode calcular qualquer termo de um binômio de Newton sem precisar desenvolver o binômio de Newton. Então, vai ficar para a próxima aula. Então, espero que vocês consigam resolver exercícios e até a próxima.